É o início de mais um programa Saúde Master pela TV Master. Estamos na edição de número 80. É isso mesmo. 80 programas dedicados à saúde e à utilidade pública. Só lembrando, como sempre, para aqueles que quiserem agora ao vivo interagir, nós já temos aí o famoso, o código QR. Basta apontar a câmera do seu celular e nós iremos interagir aqui, mais precisamente direcionado ao WhatsApp, que temos os dispositivos aqui na nossa bancada. As outras formas de interação através do Instagram, aparecendo o endereço, para o mundo inteiro, pela internet, não precisa nem colocar o www, é só colocar tvmaster.tv e nós temos os outros indicativos também do YouTube. E lembrando que a nossa interação se dá também através do seu navegador. É muito fácil, deixa eu explicar. Qualquer navegador que você tiver agora no seu dispositivo, é só colocar por extenso iaiDoutor.com, nós temos uma imagem, o Gil já está mostrando aí, agradecendo a todos que estão trabalhando nesse momento. E se a pergunta for direcionada a uma doutora, você está no navegador, pode testar, testa aí agora, coloque iaiDoutora, por extenso.com, também haverá a interação com o WhatsApp e, de repente, nós vamos responder a sua pergunta, tirar a sua dúvida ou, de forma inteligente, colocar a sua pergunta, a sua dúvida no contexto da pauta do programa. E como sempre temos recebido um volume bem interessante de perguntas, nós temos a responsabilidade, como um programa essencial, um programa de saúde, de transmitir essa pergunta para o entrevistado ou a entrevistada. E eu já tenho a entrevistada, a doutora, nesse primeiro bloco do programa Saúde Master, lembrando, ao vivo, pelos canais 20 e 520 da Claro, que a NET se incorporou. Eu tenho ao meu lado, e pela primeira vez, a doutora Joana Marisa. Doutora, seja bem-vinda. A senhora está pela primeira vez nessa bancada que salva realmente vidas através da informação, como as informações que a senhora trará nessa noite de hoje. Muito obrigado, doutora. Prazer, obrigada pelo convite, Fábio. Prazer estar aqui e poder debater, conversar. Tenho certeza que vai sair muita informação acessível, né, para as pessoas que estão nos assistindo. E vamos lá. Doutora, uma coisa muito interessante, a gente sempre faz uma pesquisa, eu tenho dito que o programa se caracterizou por não ser basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V. A gente usa aqui maciçamente o Ctrl+F, que é pesquisar. Quando eu olhei e vou narrar para todos os telespectadores a síntese do currículo da senhora, eu vejo que a senhora cuida da mulher de forma integral. Porque, além da senhora ser mastologista, é lógico, a senhora tem várias atividades à frente de uma ONG e outras que eu irei citar. Não é isso, doutora? Exatamente. Eu tento fazer muito por todas as mulheres, né? Nem sempre a gente consegue, mas pode ter certeza que a vontade é enorme e a disposição também. Doutora, interessante. Há um ano e meio, acho que mais de um ano e meio, eu lancei um projeto, eu tenho divulgado ele. Esse projeto ele tomou uma forma e um âmbito nacional em defesa da mulher, que é um aplicativo, vocês podem buscar aí, ou na loja do Android, o Google Play, ou na loja do iOS, na App Store. É só colocar SOS
Mulher Brasil. Podem colocar aí agora. Aí você vai encontrar o aplicativo, vai instalar ou baixar, é tudo gratuito. E esse aplicativo, entre as funções, a que eu julgo a principal, principalmente na pandemia, que infelizmente não vai se acabar agora, o Gil, de forma inteligente, está mostrando, inclusive, a logo aí do SOS Mulher Brasil, ele tem mecanismos de denúncia. E são vários. Até por um WhatsApp que já cairá direto no Ministério lá da Mulher, que está sob o comando da ministra Damares, a minha amiga, eu posso dizer assim, a ministra Damares, e a partir daí, um grupo, que é do 180, que eu conheci lá em Brasília, vai receber, vai filtrar a sua denúncia e vai encaminhar. E uma coisa que eu quero dizer muito importante, essa é uma forma de denúncia, que é através do WhatsApp. Existem outras 5, creio, no aplicativo. É que quem vai atender essa mulher ou qualquer pessoa que vier a denunciar não são robôs. Esses robôs chatos que queremos saber de uma coisa de forma específica e muitas vezes não encontramos a resposta. Aí isso chateia, principalmente no momento de pandemia. São pessoas, são mulheres, inclusive bilíngue. São mais de 600 que se revezam 24 horas, de domingo a domingo, atendendo a causa da mulher. Portanto, eu fiquei mais estimulado ainda, viu, doutora, em ter a senhora, porque a gente vai falar um pouquinho no decorrer do programa da ONG que a senhora está à frente. Ou seja, por isso que eu digo, a senhora cuida da mulher de forma integral. Muito obrigado, viu, doutora? Eu que te agradeço e te parabenizo por essa iniciativa SOS Mulher, né? Eu também vou aproveitar para fazer algumas denúncias, né? É importante qualquer atitude que você tome em benefício da mulher, principalmente quando há necessidade real, é válido. É muito importante. Essa causa da mulher é uma causa que na pandemia ela se tornou, infelizmente, mais sério, né? E a gente pode se perguntar o que não ficou mais sério com essa pandemia, né? Eu acho que praticamente tudo. E a partir daí que você tem um recurso e que tem pessoas com esse espírito de ajudar, isso realmente salva vidas. Mas vamos aqui à síntese do currículo da doutora Joana Marisa, que é mastologista. Ela é membro titular da Sociedade Brasileira de Mastologia, lógico, há toda uma importância aí, porque, não é, doutora? Isso baliza os profissionais. Nós sabemos que a consulta, em qualquer momento, eu estou me referindo agora à consulta no âmbito, por exemplo, da internet, cada vez mais usada, ela se torna fundamental quando temos médicos ou médicas como a senhora que participam dessas sociedades. Não é isso, doutora? Sim. Você participar de uma sociedade te coloca com um perfil de que você está preparado, né? É um consenso. A gente não trabalha aleatoriamente, trabalhamos em conjunto em prol da sociedade. A doutora também é membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, com especialização em mamografia, que vamos falar muito hoje no programa. É responsável pela coordenação da saúde da mulher, da Secretaria de Saúde de João Pessoa, ou seja, creio que está ligado também aí ao governo, ou seja, à prefeitura, no caso. Sim, ou seja, o prefeito Cícero Lucena, né? Que sabemos que está fazendo, nesse momento, um trabalho maravilhoso, né? Além de tudo, eu achei muito interessante isso aqui, a senhora preside uma ONG. A ONG se chama Amigos do Peito da Paraíba, não é isso mesmo, doutora? Isso. A Amigos do Peito já vai para quase 20 anos, né? Ela é de 2001, então, 20 anos. Muito trabalho, voluntário, muita dedicação, um grupo aguerrido. Nós somos pessoas simples,
Dentro do grupo existem mastologistas, existem pessoas que tiveram câncer de mama, que é o cerne, o núcleo principal do grupo são essas mulheres, que é encabeçado principalmente por Fátima Lucena, o esposo dela, e Ieda Nóbrega, né? Então, esse pessoal está com a gente desde o início, e a gente tem feito um trabalho de conscientização muito importante. Hoje, eu não tenho a menor vergonha, ou orgulho, audácia, não sei qual que seria a palavra, de dizer que a gente contribuiu muito para a melhoria da assistência mamária na Paraíba. Não tenho dúvida. E, por fim, aqui nesse resumo, a doutora Joana é diretora da Clínica Livre, né, que é um centro de atenção à mama. Eu achei isso assim espetacular, pelo seguinte: quando você une, ou pode unir, que é o caso da doutora, ações como médica especialista que ela é, e atividades de cunho social, eu acho isso incrível. Quer dizer, creio que é a formatação bem interessante ligada com a mulher que cada vez mais temos que proteger. Eu estou me lembrando, doutora, que há 1 ano e meio, quando eu idealizei o aplicativo SOS Mulher Brasil, aí começaram as palestras, né? Isso antes da pandemia. E nessas palestras, sempre ao final, as mulheres faziam questão de dizer: Fábio, como é importante a gente ver um homem defendendo a causa da mulher. Quer dizer, você vê, no Brasil isso passa a ser uma coisa excepcional, como deveria ser sempre a regra. Não é isso, doutora? Sim, não é o comum, realmente, né? Mas toda ajuda é bem-vinda. Que você sirva de exemplo aí para os homens também abraçarem a causa e virem junto com a gente. E vamos começar propriamente a entrevista dentro do nosso tema, que aparece aí: câncer de mama, tratamentos, mamografia e ações necessárias durante agora a pandemia que estamos vivenciando. E eu comecei a pesquisar, doutora, e a gente vê muitos temas ainda mais preocupantes. Quando eu olhei, isso é bem recente, o relatório da Organização Mundial de Saúde, fala que agora o tipo de câncer mais incidente no mundo, pela primeira vez na história, é o câncer de mama. No relatório mundial, estou falando mundial, a título da OMS, sempre foi o câncer de pulmão. Notem que pelo mundo afora se fuma muito, né? Parece que no Brasil houve uma redução, né? Ainda tem muitos fumantes, infelizmente, mas houve uma redução. Mas, em síntese, pela primeira vez, o câncer de mama, de forma preocupante, assume a primeira colocação em incidência. E a pandemia está totalmente ligada com esses números. E aí, doutora? Um grande desafio, né? Porque o número de casos de câncer de mama vem aumentando ao longo dos anos no mundo inteiro. Países como o nosso, países de terceiro mundo, países em desenvolvimento, eles sofrem muito mais com essa incidência alta, porque o câncer de mama, a mortalidade dele está totalmente ligado à falta de acesso ao diagnóstico precoce. E, infelizmente, a gente ainda não consegue, no nosso país, na nossa região, aqui mesmo na Paraíba, nós ainda não estamos conseguindo dar à mulher o que ela precisa. A informação, que é fundamental, e o acesso ao médico, ao enfermeiro, alguém que possa orientar essa mulher para que ela realize seus exames preventivos e, a partir do momento do diagnóstico, que ela consiga seguir um caminho livre, aberto, porque ela encontra muitos obstáculos desde o início. E, muitas vezes, ela perde a chance de cura. Doutora Joana, é lógico que o Gil, com a produção da Verônica Amorim,
aos poucos, está mostrando aí fotos, e a gente sempre lembra que há uma campanha muito incidente, já de muitos anos, feita no Brasil por valorosas pessoas, grupos, instituições, em relação à prevenção ao câncer de mama. Não é isso, doutora? Ou seja, as campanhas do Outubro Rosa, elas são muito fortes, mas aonde é que preocupa? Que a pandemia veio para conturbar tudo. Vejam, os senhores, as senhoras, mesmo com as campanhas, a gente tem agora um índice altíssimo desse tipo de câncer, inclusive nas projeções, assumindo aí a primeira posição no mundo. Não é isso, doutora? Exatamente. Na verdade, a pandemia, ela não modificou a incidência do câncer. O câncer vem aumentando. O que vai acontecer e que já está acontecendo é que a pandemia piorou, né, dificultou mais ainda o acesso da mulher aos diagnósticos. Então, o ano passado, quando iniciou a pandemia, que eu já estou nessa luta há muitos anos, né, há 20 anos, e a gente já vinha lutando antes da pandemia com as dificuldades que a gente já encontrava, principalmente a falta de acesso. E, de repente, a pandemia, quando começou, eu disse, meu Deus do céu, o que vai ser dessa mulherada? Então, desde o início, desde lá de março do ano passado, abril, que eu tenho, na medida do possível, sempre me manifestado em relação a, sim, devemos priorizar o que é mais urgente. A pandemia, a Covid está aí, e realmente é emergencial os cuidados. Mas a gente não pode deixar de estar atento às outras doenças. E câncer de mama é uma doença impactante na sociedade. Mata como nenhuma outra a população feminina, causa grandes distúrbios na própria mulher e na família, de maneira geral, na sociedade. Então, ela tem um impacto social, sexual, profissional muito grande. Doutora Joana, outro detalhe, a senhora me disse aqui nos bastidores, é lógico que a senhora tem acesso a números. Por exemplo, números aqui da Paraíba, e a senhora citou para mim, e também a gente tem que ser realista e verdadeiro, são motivos de preocupação, não é isso, doutora? Eu queria que a senhora falasse um pouco para o nosso público desses números mais atualizados que a senhora dispõe. Bem, segundo o INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, que é um órgão que detém mais informações a respeito de estatísticas no nosso país, as estimativas para novos casos no Brasil esse ano 2020 e 2021, seriam de 66 mil e alguma coisa novos casos de câncer de mama. Então, gente, olha, é próximo de 70 mil novos casos. Aqui na Paraíba, a estimativa é de 1.280 e em João Pessoa, 360 casos. Como nós temos uma assistência muito deficiente no quesito construção de dados, a gente já presume que esses dados eles são subestimados. Então, eu acredito que deva haver muito mais casos de câncer de mama na Paraíba, além desses 1.280, e além também desses 360 aqui em João Pessoa. Então, é urgente, é importantíssimo que toda a sociedade tenha consciência disso, de que é realmente uma doença que tem um forte impacto e que, porém, nós temos como barrá-la. A gente não tem como evitar 100%, né? Mas a gente tem mecanismos que podem ser usados de maneira simples e que podem diminuir a mortalidade por câncer de mama. Doutora Joana Marisa, mastologista. Doutora, estão chegando perguntas, mas tem aqui uma colocação interessante. As pessoas aqui, já duas pessoas que acharam lindo esse seu. É turbante, doutora? Eu sou um pouco desatualizado, mas realmente muito lindo, assim, muito diferente. Eu acho que
a senhora ficou mais linda ainda, né? Caracteriza bem a mulher e as pessoas estão elogiando aqui, doutora. Bem, eu vou dizer o motivo desse turbante. Há mais ou menos 10 anos atrás, 11 para ser mais exata, a gente encabeçou uma campanha chamando a atenção para a falta de acesso da mulher paraibana, e eu pude, né, me aproximar mais de mulheres em tratamento para câncer de mama. E tive também o prazer de conhecer pessoas que, como eu, se doavam voluntariamente para ajudar mulheres nessa fase. Então, a Oficina dos Anjos é uma ONG aqui da Paraíba e tem vários lugares do Brasil que elas confeccionam esses turbantes e elas distribuem gratuitamente alguns nos hospitais como Laureano, São Vicente. E eu achei bonito, né? Eu disse, eu vou comprar uns para mim. E comecei a usar. Numa manifestação que a gente fez na Assembleia, aqui, né, da Paraíba, lá, eu levei turbantes pretos e distribuí entre as mulheres que estavam participando desse fórum de debates. E eu gostei daquela, sabe, me identificou com as mulheres com câncer de mama ou com qualquer outra mulher em tratamento para câncer. E, a partir daí, eu utilizo isso mesmo como, sei lá, parece um EPI, né? E também é como se fosse um símbolo de que eu estou aqui junto com vocês, mulheres, para ajudar no que for possível. Doutora Joana, muito importante as suas palavras, e eu fiquei sabendo também, eu sempre digo, estou com um pouquinho de inveja, parece que a senhora já está vacinada, não é isso, doutora? Já. Com as 2 doses? As 2 doses. Ah, pois, doutora, realmente assim tem que se fazer uma festa, né? Mas mantendo toda a precaução. É lógico, aqui estamos com máscara, a doutora, é óbvio, chegou de máscara, estamos assim cooperando, né, lógico, e sabemos que o momento é sério. Nós estamos assim em um programa de saúde, viu, doutora? E eu sempre me envolvo muito na pesquisa. E eu penso demais, até demasiadamente, antes de chegar esse momento, o momento do programa, nas quartas-feiras, aqui ao vivo, e já chegamos no programa de número 80. E eu vejo a nossa responsabilidade na informação. Desde que começou a pandemia, nós praticamente não paramos, apesar de várias dificuldades, porque se a gente for narrar, doutor, é uma coisa assim que chega a ser impressionante. Se você não tiver um equilíbrio, mas agora a gente já pergunta quem ainda não teve a doença. Tanto a coisa nós estamos vivenciando, mesmo com todo o equilíbrio que temos que ter, nunca tivemos, nem vamos ter a intenção de demonstrar um pânico, até porque não resolve, né? Vai matar mais. Mas o momento é realmente muito delicado e muito preocupante. E no segundo bloco, também ao vivo, eu vou ter que repassar, é um compromisso, estando aqui à frente do programa, eu vou ter que repassar muitas informações atuais, até demais, aqui da nossa Paraíba. Não é isso, doutora? Sim, é um momento que requer da gente equilíbrio emocional, né, e vigilância total, né? Não é porque eu me vacinei, não é porque você já teve a doença que a gente vai relaxar nos cuidados. Isso tem que ser muito bem entendido pela população inteira. Temos que manter a vigilância, os cuidados, não podemos relaxar. Bem, o segundo tópico, vamos dizer assim, dentro da nossa pauta, eu creio que esse tópico, quando falamos da mulher, quando ressaltamos a prevenção, o câncer de mama, é justamente a mamografia. Eu creio que isso é fundamental e no decorrer da semana, doutora, foram muitas as dúvidas naturais, né? A gente divulga os nossos programas com antecedência bem interessante.
pelo menos com 1 semana de antecedência, e chegam naturalmente as perguntas, que obviamente a senhora vai responder. E eu sei da grande especialidade da senhora nesse exame. Isso eu sei porque eu pesquisei, conversamos também na semana, né, através do WhatsApp, ou seja, que é um recurso necessário e facilitador nesse momento. Antes da pandemia, inclusive, eu sempre fazia, e vou voltar a fazer, assim que puder, doutora, as pré-entrevistas in loco, ou seja, eu sempre fui a cada hospital, a cada médico. Hoje, a gente está se adequando a uma situação, mas assim, confesso, a minha vontade é cada vez maior de estar em contato com o médico, com as pessoas, com os hospitais, com os profissionais da área de saúde. Mas, se Deus quiser, brevemente, né, ou ainda esse ano, esperamos com assim, bastante vigor que isso aconteça. Não é, doutora? A gente tem que ter aquela fé, aquela palavra de esperança, né? Fábio, eu acho que você é como eu. Eu sou gente que gosta de gente. E esse contato, às vezes você saber por outras pessoas como é que é totalmente diferente de você estar lá junto e vivenciar. Então, eu também gosto de estar perto. Esses 2 anos, né, quer dizer, estamos no início do 2º ano, mas foram difíceis, porque até dentro da ação das ações voluntárias da ONG, a gente precisou interromper, né? A gente tem um programa que chama Projeto, que é o Jampa no Peito, que a gente vai nas comunidades e a gente interage com as comunidades. E, de repente, a gente não pôde mais fazer isso. Mas, se Deus quiser, a gente vai voltar. E vamos falar da mamografia. Eu sei, eu pesquisei, doutor, esse é um exame fundamental. É lógico que ele tem alguns critérios que a senhora vai falar, mas eu queria, doutora, que inicialmente, de uma forma mais ampla, a senhora explicasse o procedimento, o processo de um exame de mamografia. Bem, eu posso dizer que a mamografia é o exame mais importante e ela tem ela é extremamente válida para realmente reduzir a mortalidade por câncer de mama. Existem vários mitos em torno da mamografia, que machuca, que causa câncer. Esse eu acho que é o pior de todos, né? Algumas pessoas se colocam nesse delírio de chegar a dizer que a mamografia, que não façam a mamografia porque a mamografia vai causar um câncer. Então, gente, a mamografia é um exame, é uma radiografia da mama, é um exame simples, onde são realizadas 2 incidências, né? Falando assim, seriam 2 radiografias de cada mama, em posições diferentes. Normalmente faz uma com a mama assim e a outra com a mama no outro sentido, né? E essa técnica de fazer, ela pode ser modificada, porque, de repente, você pode precisar de algum complemento a mais. Então, é um exame que dura em torno de 10 a 15 minutos. Algumas mulheres se queixam do desconforto, porque a mama é uma estrutura muito sensível, mas, gente, a sensibilidade é algo que é possível você realizar o seu exame sem causar esse pânico que muitas mulheres denunciam, né? Então, eu realizo minha mamografia anualmente desde os 40 anos. Aliás, eu fiz uma aos 34, porque eu ia engravidar e eu queria ter certeza que estava tudo bem. E, a partir dos 40, eu passei a fazer anualmente. Faço sempre no período pós-menstrual, que é o período ideal, entre o 5º e o 10º dia após a menstruação. Você conta o primeiro dia da menstruação, sangrou, aí você conta lá do 5º dia, do 5º ao 10º, aí você, normalmente a mama já não está mais tão sensível, você pode realizar. É o período que a gente orienta, né? E fazer a mamografia com roupas fáceis de despir, normalmente calça
e blusa, ou saia e blusa, porque você tira a blusa e o sutiã e não fica tão exposta. Normalmente tem uma batinha para colocar, mas alguns serviços não têm. Então, a técnica de mamografia é um ser especial. Minhas técnicas, amo vocês. Sem vocês eu não seria o que eu sou hoje, porque a gente precisa ter realmente essa pessoa que recebe essa mulher, que vai fazer a compressão das mamas dessas mulheres. Então, essa pessoa ela precisa ter um perfil, ela precisa ser sensível, ela precisa ser muito técnica, mas sem perder a sensibilidade, sem perder a consciência de que aquela mulher que está ali realizando o exame, ela tem medo, ela acha que vai apertar demais. Então, você tem que ter um equilíbrio. A técnica de mamografia realmente deve ser muito valorizada. E eu jogo a bola para as técnicas aqui, que elas precisam ter consciência da importância delas nessa cadeia de transformação de mito de mamografia como sendo um exame ruim e se transformando num exame salvador de vidas. Doutora, ainda dentro do âmbito da mamografia estão chegando perguntas. É lógico, as pessoas se preocupam muito com as possíveis dores. Aí vem uma pergunta aqui, se esse exame é um exame doloroso. E aí, doutora? O desconforto vai depender de cada pessoa. Existem mulheres que realizam a sua mamografia sem nenhuma queixa. Eu sou uma. E eu não estou falando isso aqui, gente, para parecer, não. É porque realmente eu realizo minha mamografia de uma forma muito tranquila. Eu sei da importância daquele exame, eu confio na técnica que está fazendo o exame, eu sei que, se eu tiver alguma alteração na minha mama, aquele exame é capaz de detectar numa fase precoce, me possibilitando ter muito mais chances de cura. Então, tudo isso me dá uma segurança incrível para que eu vá fazer meu exame com tranquilidade. Temos, sim, uma parcela de mulheres que se queixam de um desconforto, mas um desconforto suportável. E aí temos um pequeno grupo de mulheres que dizem que não suportam, que não vão voltar mais para fazer o exame, porque doeu demais, porque machucou, né? Então, é um número muito pequeno. E essas mulheres, normalmente, não é a mamografia que dói, é a sensibilidade delas ao exame que é maior. Eu tenho pacientes que o simples deslizar do transdutor da ultrassonografia, que é um exame simples, a ultrassonografia não comprime. Você passa o transdutor na mama ali deslizando com o gel, e tem pacientes que não suportam essa manipulação. Então, é muito pessoal. A dica que eu dou para vocês é que não criem uma expectativa de que vai ser doloroso, porque quando você tem essa expectativa, quando você está ansioso, quando você está com medo, a sua musculatura ela vai ficar tensa. E para você realizar a mamografia, a forma como a técnica te pega, te posiciona, puxa a tua musculatura, se você estiver tensa, é claro que esse músculo duro, né, tenso, vai causar maior desconforto. Então, a dica que eu dou para vocês é: acreditem que vocês estão fazendo o exame que pode salvar a vida de vocês. E ainda que seja desconfortável, é super rápido, uma vez por ano, vale a pena. Doutora Joana, outras perguntas, são muitas que estão chegando, é óbvio, as mulheres agora de toda a Paraíba, posso dizer, de grande parte, né, do Brasil e pela internet no mundo inteiro, começam a perguntar. Aqui está dizendo que já há uma incidência de câncer na família. Aí ela está perguntando, o cuidado aí tem que ser maior, a vigilância terá que ser maior. E aí, doutora? Depende, eu gosto de dizer o seguinte: qualquer uma de nós, independente de termos história familiar ou não, corre o risco de ter um câncer de mama. Isso parece brutal, né, eu falar assim, dessa forma, mas é verdade. Eu, uma mastologista, eu não tenho história de câncer na minha família, mas eu sei que eu posso ter. Então, a partir daí, o que é que eu devo fazer? Realizar meus exames preventivos de uma forma constante, né? Todos os anos procurar,
fazer os exames da maneira correta, procurar ter um mastologista. As pessoas que têm a possibilidade de ter um mastologista, gente, é interessante ter. Eu sei que a maioria das mulheres não tem acesso a um especialista, mas tem um ginecologista, tem na própria rede pública, tem as unidades de saúde da família. Havendo uma alteração, aí pode ser encaminhado, né, para um mastologista. Então, a mulher que tem história na família, ela tem que ter um cuidado, sim, mas eu costumo dizer que não é um cuidado tanto maior do que a que todas nós devemos ter. Então, não coloque na cabeça que o fato de da sua mãe ter tido câncer de mama, ou de uma tia ter tido câncer de mama, ou mesmo de uma irmã, que você vai ter. Pode ser que você não tenha, né? É claro que, sabendo que um familiar tem, é natural, porque existe realmente um risco relativo maior da pessoa que tem história familiar ter. Então, é importante que essa vigilância não seja perdida de vista. Doutora, outra pergunta aqui é se as mulheres que usam, e são muitas, as próteses de silicone, podem fazer o exame de mamografia. E aí, doutora? Podem, sim. Se colocar prótese de silicone fosse uma barreira para a realização de mamografia, certamente não seria permitido a colocação de próteses, porque seria um paradoxo, né? Você colocar uma prótese que impediria a mulher de realizar o exame, que é o exame mais importante na detecção do câncer de mama. Então, é possível, sim, fazer a mamografia, mesmo as mulheres que têm próteses. A gente utiliza uma técnica diferenciada para realizar, utilizando manobras diferentes, mas é possível, sim. Doutora Joana, outra colocação aqui, são várias, na verdade, diz aqui que estão amamentando, e aí qual seria a recomendação no caso de uma mamografia? Bem, amamentar, se a mulher está amamentando, normalmente a mamografia ela não deve ser realizada, a não ser em casos assim de extrema necessidade. Mulheres que estão amamentando, o ideal para fazer a realização de uma avaliação é a ultrassonografia mamária. Tá? Então, a ultrassonografia é o indicativo. Agora, se eu tenho uma mãe amamentando um bebê, mas ela percebe algo diferente, faz primeiro o ultrassom e, havendo uma suspeita, a partir do ultrassom, aí sim pode ser feito a mamografia para poder definir melhor esse diagnóstico. Vocês estão no programa 80, ao vivo aqui, o programa Saúde Master, como sempre digo, pela querida TV Master, estamos ao vivo aqui. Sei que, diante, né, de medidas restritivas, até um toque de recolher, não é, doutora? Que a gente vê como altamente necessário. Eu quero sempre ressaltar, e principalmente nesse momento, que programas de cunho, de utilidade pública e, logicamente, e principalmente na área de saúde, é caracterizado e sempre foi caracterizado como uma ação essencial. Portanto, a partir do momento que a doutora aqui está, ou qualquer profissional da área de saúde, que nesse momento eu classifico como um momento complexo, um momento difícil, mas é um momento também que a informação, ela salva realmente. Não é isso, doutora? É importante ressaltar isso. Você colocar isso aí, nós estamos aqui, a gente sabe que está tendo toque de recolher, mas o trabalho que a gente está, as informações que nós estamos passando aqui são importantes. Você já falou que vai falar sobre, né, aspectos gerais da pandemia e, como eu já falei no início, eu tenho uma preocupação muito grande com o resgate dessas mulheres que estão ficando pelo caminho por conta da falta de acesso. Então, eu vim por elas, porque é importante que elas saibam que, mesmo havendo a pandemia, a gente precisa criar mecanismos que possibilitem essas mulheres de ter acesso
de alguma forma, ao diagnóstico. Doutora Joana, vamos entrar agora no âmbito, né, a gente tem que ser muito realista, a partir do momento que a mulher está com câncer de mama. Ou seja, a gente sabe que, obviamente, deve ser e é um momento, um instante dificílimo, mas também é um instante que tem que se ter muito amor, muito cuidado, muito diálogo. Eu sei que a senhora, obviamente, se depara com muitos casos do tipo. O que eu quero abordar agora, e o Gil vai mostrar em imagens, o quanto é importante, nesse momento, o carinho, o amor, principalmente na fase que estamos vivenciando há mais de um ano. Portanto, nós temos tantas situações, né, de preocupação, e muitas vezes, vocês notem aí, de termos na família uma situação como essa, aí tudo se torna mais complicado. No meu caso, eu sempre penso muito assim, primeiramente, doutora, em Deus, né? Nesse momento a gente tem que ter Deus no coração, essa é uma regra, um lema da minha vida, e de resto é cada um fazer a sua parte. E aí, doutora? Bem, é muito delicado realmente passar por essa experiência. Apesar de eu nunca ter passado, eu nunca tive câncer de mama, e às vezes as pessoas até, você não sabe como é que é porque você não passou. Mas eu tenho sensibilidade suficiente e muito tempo de estrada para poder perceber que realmente um diagnóstico de câncer de mama cai como uma bomba, né? E é preciso que nós, profissionais de saúde, independente, gente, de rede pública ou de rede privada, nós, profissionais, nós estamos para servir, nós estamos para cuidar. E não é o fato da paciente ter um plano de saúde ou poder pagar particular, ou o fato dela não ter acesso a plano ou não ter condições sociais, que vai fazer com que a gente trate esse ser humano de uma forma diferente. Então, a relação médico-paciente é muito importante. Aquela paciente, aí eu vou mais além, aquela paciente que já tem uma condição socioeconômica mais limitada, ela é muito mais carente de atenção do que uma paciente que já tem uma condição socioeconômica melhor. Não estou querendo dizer aqui que a gente não encontre também algumas situações inusitadas. Às vezes, numa família pobre, o marido, os filhos, são muito mais apoio para aquela mulher que está sendo diagnosticada do que em famílias abastadas. Verdade. Então, essa questão do sentimento, do apoio, não tem a ver com condição social. Ô, doutora, outro detalhe que é notado nas pesquisas, que quando há a prevenção, mesmo com a incidência do câncer de mama, o índice de cura ele é bem elevado no nosso Brasil. Não é isso, doutora? O índice de cura é diretamente relacionado com a detecção precoce. Então, nas cidades onde há um rastreamento mamográfico, que é, como eu disse, a mamografia é o exame que mais detecta câncer de mama, é a nossa arma principal. Então, nas cidades onde esse rastreamento mamográfico é feito de uma maneira, sei lá, disciplinada, metódica, criteriosa, certamente a gente vai conseguir reduzir a mortalidade por câncer de mama. Ainda não é, infelizmente, a nossa realidade. Nós estamos com essa responsabilidade agora de criarmos um rastreamento mamográfico em João Pessoa que faça uma revolução. Eu estou sonhando com isso. Na verdade, esse sonho já é sonhado há muitos anos.
e eu sempre lutei por isso, e agora eu estou numa posição, eu fui convidada para um cargo, que é a Coordenação da Saúde da Mulher, que me deu a possibilidade de brigar ainda mais por esse direito da mulher paraibana, né? Especialmente no momento as mulheres de João Pessoa. Então, a gente está trabalhando na construção desse projeto de implantação de um rastreamento mamográfico digno, respeitoso. Estamos tendo todo o apoio do nosso prefeito, Cícero Lucena, inclusive a ideia de realizar, que as mulheres realizem a mamografia no mês de aniversário, que é uma forma de sequenciar e de desafogar. O que acontece no mês de outubro? Todo mundo quer fazer mamografia no mês de outubro. Por que não nos outros meses? Todo mês é mês de prevenção. Então, quando você organiza para que a mulher realize a mamografia no mês de aniversário, aquilo dali já fica mais ou menos determinado. Nesse mês, está sendo feito um levantamento das mulheres de João Pessoa, nas faixas etárias e aniversariantes, para que a gente consiga coordenar isso de uma forma ajustada e que essa mulher ela tenha esse caminho facilitado até a realização do exame. E não só isso. A gente está buscando, com unhas e dentes, uma qualificação desse exame, porque não adianta realizar mamografia de qualidade ruim, não. Mamografia de qualidade ruim vai dar falso negativo e falso positivo. Isso é terrível. O que a mamografia tem que ser? Ela tem que realmente fazer o diagnóstico de lesões reais e precoces, e que a gente possa, a partir daí, conduzir essa mulher para que ela seja tratada de uma forma minimamente invasiva. E isso a gente vai estar contribuindo, Fábio, para uma redução de custos absurdos com quimioterapia, com radioterapia, que é a fase que já é uma fase mais avançada e que onera muito mais os recursos públicos. Doutora Joana, eu achei muito interessante, né? Isso mostra, lógico, a inteligência, a determinação do novo prefeito, do Cícero Lucena, junto à sua equipe. Quando a senhora coloca para o nosso grande público esse incentivo, que não é para ser só em outubro, né? Parece que só existem problemas ligados, né, com a prevenção e com o câncer de mama no mês de outubro, eu tenho certeza que está se agindo de uma forma correta e isso vai fazer com que vidas sejam salvas. Não é isso, doutora? Exatamente, Fábio. Existem na medicina muitos avanços, né? O próprio câncer de mama, hoje em dia a gente tem exames, né, como ressonância, que é um exame caro, não é indicado para todas as mulheres, existem as indicações especiais, tratamentos caríssimos que a maioria das mulheres não tem acesso. Mas o que é que a gente pode fazer aqui? A gente tem possibilidade de criar uma revolução no momento inicial. E essa revolução vai causar uma mudança radical, porque você vai conseguir interromper a trajetória do câncer e vai conseguir aumentar as chances de cura dessa mulher. Então, eu acho, me desculpem os cientistas, né, assim, não desmerecendo cada avanço, mas a gente tem muita coisa que a gente já está na mão e que a gente não está executando. Coisas que são possíveis de fazer. Doutora Joana, muito importante, lógico, as palavras, né, nesse momento, porque é óbvio, houve naturalmente um distanciamento da mulher em relação às clínicas, em relação a seus exames de rotina, isso é óbvio com a pandemia. Tanto, repito, isso é uma informação dessa semana passada, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, tem agora o câncer de mama como o primeiro lugar, a maior incidência no globo, no mundo. Sempre vinha a título mundial o câncer de pulmão, por décadas, inclusive. E agora, pela primeira vez, infelizmente, o câncer de mama ali aparece. Portanto, são momentos
que a informação, ela faz, com certeza, uma grande diferença. É uma mulher, é um familiar. Eu sei que no homem a incidência é muitas vezes menor, mas temos que falar também para os homens, não é verdade, doutora? E a partir daí é onde se fará a grande diferença nesse momento, porque fake news não faltam. E quando você tem um programa nessa qualidade, modesta parte, aí podemos realmente ter a certeza de que estamos fazendo bem. Não é isso, doutora? Sim, com certeza. A mamografia, ela pode ser realizada em homem também. Você falou aí na incidência bem pequena, na verdade, para cada 100 mulheres que têm câncer de mama, um homem tem. O grande problema é que, na imensa maioria das vezes, esses homens, eles sequer sabem que podem ter câncer de mama. Então, eles já são pegos desprevenidos, né? E muitas vezes eles negligenciam. Às vezes aparece um carocinho, uma feridinha, e muitos não têm noção de que aquilo dali pode ser um câncer de mama, e aquilo progride. Então, na maioria das vezes, a gente está lutando para que essa informação chegue a todos os homens, e que os homens, sim, tenham o autocuidado. Né? A gente fala hoje muito em autocuidado, né? Tudo é autocuidado, e o autocuidado é uma particularidade mais relacionada à mulher, mas a gente também já está vendo os homens bem vaidosos, né? Os metrosexuais e tal. Então, vale a pena. Se você percebeu alguma alteração no seu mamilo, na areola, na mama, de maneira geral, procure uma orientação médica, procure ver o que está acontecendo. A gente tem tido, Fábio, com a utilização dos anabolizantes, desses suplementos, a gente tem tido um aumento substancial de homens com ginecomastia, que é a hipertrofia da glândula mamária no homem. É uma alteração que não tem a ver com câncer de mama, mas leva o homem a ter medo. E, por ser a glândula mamária uma estrutura bem sensível, muitas vezes eles procuram o atendimento médico porque sentem dor, né, na mama. E aí isso é que leva à procura do médico, e às vezes realmente pode ser encontrada alguma alteração. Né? Então, homens, fiquem atentos. Mas o mais interessante de tudo é que, na maioria das vezes, as alterações nos homens são detectadas pelas mulheres. As companheiras que percebem, que estão atentas, mostrando que a mulher realmente é um ser que precisa ser cuidada, porque ela cuida de muita coisa. Nós vamos continuar aqui ainda, né, com a parte realmente valorosa, a título de informação, com a doutora Joana, mastologista, e eu tenho que dar uma informação a meu público, né? A gente aqui é muito sincero desde o início, e aqui na TV Master tudo é ao vivo. Eu teria hoje, no primeiro bloco aqui do programa, a doutora Rossana Sá. Ela é a secretária adjunta da Secretaria de Saúde da Prefeitura aqui municipal de João Pessoa. Ou seja, hoje à noite, mais precisamente, agora nesse momento, nós estamos aqui nos comunicando, acabaram de chegar respiradores. E há todo o envolvimento pela vida nesse momento. Ou seja, a doutora me avisou aqui, ela não vai poder vir, ou seja, iremos marcar para uma outra oportunidade, evidentemente, e no diálogo aqui com a doutora, através do WhatsApp, é lógico, nós temos toda uma compreensão, principalmente num programa de saúde, não podia ser diferente, aonde a meta é a prevenção, a vida, é salvar vidas. Portanto, se a doutora disse que está nesse momento vendo a questão de respiradores que chegaram, inclusive a doutora Joana observou também isso, ela faz parte também da secretaria, aí nós teremos em uma outra oportunidade aqui sem nenhum problema. Agora, depois do intervalo comercial,
eu vou continuar aqui com a doutora Joana, e eu tenho, como eu havia dito, vários números, são números que eu vou ter que revelar, ou seja, seriam números repassados aqui na entrevista, essa que não pôde, né, existir nesse momento com a doutora Rossana, mas que eu vou interagir com o público, vou passar esses números e também vou pedir algumas opiniões aqui da doutora Joana. Portanto, a doutora Joana vai ficar mais um pouco aqui. Eu quero já agradecer, viu, doutora? São coisas assim, eu vejo como naturais em um programa ao vivo. Aqui realmente Sim. na TV Master tudo é ao vivo. Quando ocorrem situações como essa, eu tenho que dizer que com 80 programas, eu creio que foi a primeira vez, por um motivo, repito, mais do que justo. A gente entende totalmente, tanto que a doutora Rossana Sá, ela ficou muito aperreada, mas Fábio, eu digo, não se preocupe, a nossa intenção é essa. Quando a senhora está aí cuidando nesse momento, repito, delicado e crítico, é bom que se diga, ela está ajudando para que vidas sejam salvas nesse momento. Não é isso, doutora? Sim, eu sou testemunha ocular, presencial, inclusive. A Rossana ela está enfrentando, ela está no olho do furacão. Aliás, os secretários de saúde, todo esse pessoal que está no front, né, do controle da pandemia, eles estão esgotados, né? Então, hoje foi um dia de muita felicidade, porque chegaram esses respiradores, né, através da solicitação do prefeito, com a intermediação da Daniela Ribeiro, que tem sido uma guerreira também, né, nesse combate, nessa luta aí, nesse dia a dia. E a Rossana, certamente, se ela pudesse, ela estaria aqui. E chegaram, doutora, também vacinas, ou seja, é um momento, repito, vou ter que repetir, assim, muito delicado, e eu peço que não saiam daí. São informações muito importantes. Depois do intervalo comercial, eu vou mostrar alguns gráficos estatísticos. É uma questão de pensarmos, de analisarmos. É lógico, repito, a nossa função aqui, a minha função, ela é uma função realmente interessante, mas eu sempre tive e tenho e terei o balizamento naquilo que se vai falar, que se vai mostrar. A gente tem que ter toda a realidade, a verdade, mas sempre a verdade. Portanto, teremos agora um intervalo comercial e após o intervalo comercial, iremos continuar com a doutora Joana. Vou aproveitar, doutora, também que outras perguntas, doutoras, estão chegando e nós vamos interagindo com números importantes, repito, que irei mostrar para toda a Paraíba após os comerciais. É o programa Saúde Master aqui ao vivo, na TV Master, pelos canais 20 e 520 da Claro, na internet e nas redes sociais para todo mundo. Eu conto ainda aqui com a presença da doutora Joana Marisa de Barros, que ela é mastologista, e nós estamos conversando agora, né, quando do intervalo, doutor, é importante ressaltar, a senhora havia me dito que os casos agora que a senhora está recebendo têm sido casos bem tristes e bem graves, não é isso, doutora? Houve, né, com esse 2020 tão conturbado, um atraso nos diagnósticos. As mulheres que já tinham dificuldade de acesso, elas passaram a ter uma dificuldade maior. Então, estão pipocando, eu acredito que quem faz mastologia ou quem é da área de oncologia está vivenciando essa realidade extremamente triste, que é encontrar mulheres com lesões mamárias, né, com tumores em estágios avançados, e que a gente fica
condoída com a situação e preocupada, porque a gente não pode deixar que um medo nos cause, né, nos impossibilite de ir atrás do que é necessário. Então, a gente tem que ter equilíbrio. As mulheres que estão com as suas rotinas muito atrasadas, dá um jeitinho, se protege e vá fazer seu exame. As mulheres que estão sentindo alguma coisa, não esperem para passar a pandemia. Procure. Não, gente, eu não estou aqui colocando, aterrorizando. Eu estou só colocando uma situação que é o que eu faço, que é o que o que eu oriento para a minha família fazer e o que eu oriento para as minhas pacientes fazerem. Percebeu alguma alteração na mama? Procure ajuda, procure atendimento. Está com os exames, fez o exame, nós estamos em início de 2021. Fez o exame em 2020, no início de 2021, dá para esperar mais um pouquinho. Se não está sentindo nada, dá para esperar mais um pouquinho. Mas se começa a passar muito mais de um ano, é importante que você se organize e procure agendar de uma forma ou de outra para fazer a sua rotina preventiva. Bem, vamos aproveitar esse momento. Como eu havia dito no final do primeiro bloco, eu queria que o Gil, inicialmente, colocasse um gráfico dentro do meu estudo e vocês vão notar alguns comparativos e realmente situações preocupantes. O que está sendo mostrado agora é justamente o índice de letalidade, ou seja, de morte por Covid. E eu fiz um comparativo, todos estão a observar, entre os índices a título de mundo, os índices no Brasil e os índices também nos Estados Unidos. E nós temos o seguinte, os números aí, né? O Brasil, 2,4%, não é? Isso é o índice, repito, de mortes, ou seja, de letalidade a título de Covid. No mundo está 2,2% e nos Estados Unidos 1,8%. E vocês vão notar como isso se justifica, ou seja, os Estados Unidos baixando gradativamente o índice de letalidade pela Covid e o Brasil crescendo. Essa ligação está relacionada diretamente com o próximo gráfico que vai mostrar vacinas. Essa mesma relação com as vacinas. Ou seja, todos já estão aí a observar dentro do mesmo comparativo e vejam os senhores, as senhoras que estamos aí atualizados. Olhem a data aí, a data de ontem, né, no caso, 23 de fevereiro de 2021. Enquanto, né, no mundo, a título de vacina, né, você tem cerca de 216 milhões de vacinados, isso eu me refiro à primeira dose. Os Estados Unidos já vão com 65 milhões, né, de vacinados, enquanto o nosso Brasil vai com cerca de 7 milhões. Repito, me refiro à primeira dose. E aí a gente chega em um contexto no qual os dados eles têm um significado vital. Portanto, a vacina realmente salva. Quem é atualizado está observando que estão aparecendo a cada dia, hoje inclusive, vacinas ainda mais eficientes. Foi o caso hoje à noite, eu vi da Johnson & Johnson, vacina que pode ser acomodada na temperatura normal dos freezers aqui no Brasil e que só precisa de uma dose com muita eficiência. Agora, precisa realmente comprar. A vacina tem que chegar.
em grande quantidade. Nos Estados Unidos, eu sei o que muita gente está pensando, Fábio, é outra realidade. Mas é uma pandemia. É uma situação realmente crítica. Essa é a grande verdade. Portanto, o que é que os Estados Unidos têm feito? Incrementaram, estão vacinando cerca de 2 milhões de pessoas por dia. O que é que eles fizeram essa semana? As farmácias. O Brasil tem farmácia demais. Eu não posso dizer aqui com exatidão, mas se brincar, talvez mais farmácia do que os Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos, as farmácias já começaram a disponibilizar, dentro do critério de prioridades, as vacinas. E é de graça. A pessoa vai na farmácia, lógico, tem todo aquele critério, né, de automação, de cadastro, de prioridade, mas vai lá e tem a vacinação de graça. Portanto, o que é que a gente nota? Quando eu digo que a situação é muito delicada, é porque sabemos do esforço do governo estadual, me refiro aqui da Paraíba, do governo municipal, dos médicos, ou seja, as pessoas estão engajadas, mas só isso não adianta. Às vezes a gente fica pensando, eu não vou tocar aqui em assunto político, não vou me referir a ninguém, a gente tem que pensar em soluções. Se houve realmente um descrédito ou um atraso para que essas vacinas viessem a chegar, tem que se mobilizar a nível nacional para que elas cheguem. Não há outra solução, podem ter certeza. Portanto, eu creio, temos esperança, mas muita coisa tem que mudar para que possamos sair dessa pandemia. Não é isso, doutora Joana? Você tocou num assunto aí importante que a gente pode fazer alguma coisa, né? Normalmente existe a cobrança do gestor, né? A gente quer que a vacina chegue, mas a população também tem que entender que, enquanto a vacina não chega para todo mundo, a gente tem que mudar o hábito, a gente tem que vigiar, não podemos relaxar nos nossos cuidados, né? As medidas protetivas, restritivas, elas devem ser respeitadas, porque senão a situação tende a piorar. Eu gosto sempre de ressaltar, aproveitando esse tempo que ainda temos aqui no segundo bloco do programa Saúde Master, a partir do momento, lógico, que eu passei a apresentar um programa de saúde, eu tenho aqui, vamos dizer assim, o contato e o telefone de quase 400 médicos. Nesse momento, como em todos os dias, tenham certeza, eu tenho vários médicos que estão agora dentro das UTIs. Não importa se é no hospital da Unimed, se é no hospital público ou qualquer hospital. E são pessoas que me repassam naturalmente informações. Tanto quando a gente chega aqui num programa de TV e diz que a situação é séria, é porque realmente é séria. Repito, o pânico não ajuda, nunca ajudou e não ajudará. Todos são testemunhas que a gente sempre aqui leva, além da informação correta, nós levamos também, e vamos levar hoje, a palavra de fé, a palavra de vitória, a palavra de esperança. Mas eu não posso esconder, eu não posso desprezar o que eu tenho visto, o que eu tenho ouvido e o que tem sido transmitido a todo momento para mim. Tanto a situação é realmente séria. Se a gente fosse aqui elencar fatores, lógico, um dos fatores, doutor, e eu digo isso com muita propriedade, a gente tem um país muito grande, mas a gente tem uma parcela de pessoas que são irresponsáveis. A gente tem uma parcela de pessoas que não tem nenhum amor à vida nem ao próximo. Essa é a grande verdade. Nós temos que ver isso. Eu sei,
estamos diante de medidas restritivas, joia, são necessárias. Eu acho particularmente, que teriam que ser ainda mais restritivas. Estou sendo sincero com o grande público. Mas tudo bem. Mas qual é a minha linha de pensamento? Vão passar as medidas restritivas. Vocês acham que essas pessoas que não amam o próximo, que não ligam para a doença, que não amam a vida, que não ligam para quase nada, vocês acham que elas vão mudar? Elas não vão mudar. Elas não vão mudar. Portanto, eu sempre toco no assunto vacina. Eu creio que a vacina, junto com todos os outros trabalhos que estão sendo feitos, eu recebi informação hoje, está tudo aqui, o governo do estado está ampliando os leitos. Eu tenho até esses números. Eu não vou colocar aqui porque seriam muitos números. Eu tenho números do hospital, das clínicas lá em Campina Grande, ampliando leitos. O Santa Luzia, creio, ou é Santa Lúcia, um hospital daqui também, que a doutora iria falar, que também está ampliando, já ampliou. O Santa Isabel, o Santa Isabel, que ampliou para 50 leitos, e a doutora que estaria aqui, já expliquei os motivos, ela está trabalhando nesse momento, salvando vidas, a doutora Rossana Sá, ela já iria dizer aqui, é um dos dados, que esses leitos também estão sendo ampliados, já para 50, daqui a pouco para 60. Mas só que há um detalhe que é muito fácil de analisar. O paciente COVID, que cada caso é um caso, dentro de uma UTI, normalmente é um paciente, quando tem alta, de alta demorada. Portanto, quando você pensa em 10, em 500, em 1.000 leitos ocupados e chegando gente doente, é bem complexo a alta dessas pessoas. Ela é muito lenta. E a classe médica valorosa está esgotada. A classe médica está pedindo também socorro. Ou seja, não é brincadeira mesmo. Portanto, o certo, o correto, era cada pessoa fazer a sua parte. Mas será que a gente vai ter isso realmente no Brasil? Eu acho que não. A gente está vendo que não. Portanto, a doutora Joana é testemunha desse esgotamento que os profissionais da área de saúde estão tendo. Não é isso, doutora? Eu tive conversando com uma colega que está na linha de frente. Hoje ela estava super emocionada, chegou a chorar mesmo e disse, Joana, eu estou aqui me preparando para voltar. Né? Então, gente, é muito preocupante, é à beira de um colapso. Os profissionais, eles estão vindo de um ano, não foi uma coisa que aconteceu agora. Há mais de um ano que isso está acontecendo. E não há ser humano que suporte. E quando você tem assim, uma esperança de que as pessoas estão entendendo e estão se prontificando a tentar melhorar essa situação, é uma coisa. Agora, quando você está dentro de um hospital, lá, com um monte de paciente com Covid, com um monte de paciente grave, e você sai dali e você vê que a população não está aprendendo a lição, não está tendo os cuidados, isso é devastador, isso acaba com o equilíbrio de qualquer pessoa. Doutora Joana, eu entrevistei aqui, eu tenho a informação, e quem quiser pode ir agora no YouTube. Você vai ver a entrevista todinha. Foi aqui nessa bancada. Eu vou dizer a data. Dia 30 de janeiro do ano passado, 2020, há mais de um ano. Esteve aqui a infectologista, a doutora Joana Frade, e uma das perguntas que eu fiz à doutora Joana, estávamos há algumas semanas antes do carnaval, ano passado. Eu disse, doutora Joana, o que é que a senhora acha? Vejam bem os senhores e as senhoras, a doença não tinha ainda aparecido no Brasil, pelo menos não notificado. Estava só na China, não tinha chegado aqui.
E eu disse, doutora Joana, o que é que a senhora acha do carnaval? Eu acho que era uma semana depois da entrevista aqui, há mais de um ano atrás. Eu disse, Fábio, se quer uma opinião minha, não era para ver essa reunião, ou seja, multidão, muita gente junta. E nós vimos o que ocorreu. Aí vem o carnaval de agora, mas o que é que adianta? Existem as pessoas, repito, irresponsáveis, que vão fazer nas suas festas particulares. Nós vimos as praias lotadas. Eu acho que foi o maior veraneio, foi esse da pandemia. O maior veraneio aqui em João Pessoa. As praias lotadas, os barzinhos. Desculpem, eu vi muito barzinho aí com música ao vivo, as pessoas dançando. Aí eu sei, algumas pessoas falam, Fábio, mas tem os órgãos que tem que fiscalizar. Tem, mas é uma pandemia. É muita gente, são muitos bares, são muitos restaurantes. E isso é impossível. Você teria que ter um exército para fiscalizar. E é delicado, é complicado. Portanto, cada vez mais eu vejo a vacina como a grande salvação. Unindo as pessoas responsáveis, que sabemos, né, que são muitas, felizmente, e todo esse trabalho dos valorosos profissionais da área de saúde e, por não dizer também, da área de comunicação. Não é isso, doutora? Sim, com certeza. Essa questão do autocuidado e do cuidado do que está ao nosso redor, quando você pratica, né, essa atitude, nossa, isso reverbera, isso é grandioso. Né? Agora, infelizmente, realmente não está sendo respeitado. Aí vejo os senhores, nesse contexto, no dia 4 de julho, ano passado, mês 7, não é isso? 4 de julho do ano passado, entrevistei aqui a doutora Bagnólia Araújo, uma grande especialista que já ganhou títulos nacionais na área dos medicamentos. Vejam mesmo, vou repetir a data, 4 de julho do ano passado. A doutora Bagnólia chegou aqui, mostrou de forma respaldada, balizada, estudada, que esses remédios, ou seja, aqui me refiro à ivermectina e por aí vai, azitromicina, cloroquinas da vida, ela disse aqui, ela disse, não adianta de nada, vai muito mais prejudicar, vai chegar a matar pessoas. A gente começa a ver, Rio Grande do Norte, aqui do lado, Natal, pesquisa agora recente, 90% dos casos de internação por Covid tinham usado de forma preventiva ou de qualquer forma a ivermectina. Não é isso, doutor? Ou seja, nós estamos avisando. O que faltam são as pessoas levarem realmente a coisa a sério. Me refiro às que ainda não estão levando. E por último, um dado aqui também no programa, isso foi no mês de novembro e dezembro do ano passado, eu trouxe aqui o doutor Cássio da Nóbrega. Eu sei que muitos vão lembrar, e quem quiser vai no YouTube agora e aproveita e assiste a entrevista. Nós falamos que estava havendo, já ano passado, uma alta incidência, viu, doutora, nos casos de jovens assintomáticos que estavam transmitindo, e agora a gente nota muitos jovens acometidos em casos graves da Covid e muitos jovens, infelizmente, morrendo aqui na Paraíba. Tanto, nós estamos mostrando, não é por falta de aviso, não é por falta de informação. Agora, está faltando o quê? Está faltando o senso de responsabilidade. É incrível o que a gente tem visto. Parece que é um filme, eu não sei, doutora, é até difícil, assim. E, assim, eu tenho que me conter muito, porque, doutora, se eu fosse falar o que eu tenho recebido aqui, são pessoas que estão clamando, Fábio, fala no teu programa. O teu programa virou uma referência na área de saúde, graças a Deus aqui, esse projeto, né, é bom que se diga aqui, encabeçado pelo nosso presidente, o Alex Filho, aqui na TV Master. Portanto, são várias pessoas que ligam.
Tem que falar isso, eu estou vendo isso não pode acontecer. As pessoas estão morrendo, a situação é realmente muito grave. Eu acho que está vendo, todo mundo está vendo, não precisa estar argumentando, mas eu acho que foi importante. Eu iria conversar isso e muito mais, né, com a doutora, que não pôde estar aqui, a doutora Rossana Sá, pelos motivos que eu já expliquei, está agora recebendo respirador, parece que são 70, né, graças a Deus, né, se eu não me engano, vacinas e tudo mais, para, se Deus quiser, salvar mais vidas. Mas a gente vai continuar sempre com esse compromisso. É essa verdade. Agora, a verdade balizada. Chega um momento que a gente tem que falar, não adianta. Também não adiantaria se eu fosse falando aqui, porque fulano fez isso, porque o presidente há 1 ano e meio fez isso. Não vai resolver a situação. A situação é emergencial. A situação depende de várias pessoas, depende também, repito, da vacina. E já que eu estou falando em vacina, já que eu estou falando em prevenção, que entram os exames, eu quero falar do laboratório Maurílio de Almeida. O Maurílio de Almeida, que é um dos nossos patrocinadores aqui, praticamente desde o início do programa Saúde Master, ele tem feito os exames da Covid com muita excelência. E esses exames, eu quero dizer para todos, que praticamente eles não vão parar, não tem como parar. A gente, eu sei, sonha até que um dia pare. Mas mesmo as pessoas que estão tomando a vacina, né, como a doutora, que já tomou a vacina, chega um momento que tem que ver o nível de anticorpos. Né? Já existem as variantes, ou seja, as variáveis aí desse vírus. Mas o Maurílio de Almeida executa com precisão absoluta, que é o seu lema, esse exame aí, estão observando, que é o exame RT ou PCR, que o doutor Fábio esteve aqui, que é o secretário de saúde, e ele disse, é um exame que aí aparece o resultado em até 48 horas, mas habitualmente tem saído no mesmo dia. E para os que precisam do outro exame, que é o sorológico, ele já é indicado, esse que está aparecendo, para que o resultado, como tem acontecido, ele saia no mesmo dia. E agora nós temos também um aplicativo, tem uma foto aí, basta baixar em qualquer loja de forma gratuita, ou na App Store, para quem tem iOS, ou na Google Play, para quem tem Android, coloca lá Maurílio de Almeida, e o aplicativo tem todas as funções de forma mais rápida, mais acessível e na palma da mão. Portanto, pensou em exames, porque o Maurílio de Almeida, além dos exames da Covid mostrados, executa ou realiza mais de 3.000 exames. Então, pensou em exame com 50 unidades espalhadas pela Paraíba, com 70 anos de existência e de tradição, é só lembrar, Maurílio de Almeida está à disposição. Bem, nós estamos praticamente encerrando esse programa de hoje, o programa Saúde Master número 80. Eu quero agradecer demais a senhora doutora. E esse espaço sempre de esperança e também o momento que a senhora livremente pode dizer, caso queira, aonde a senhora atende, ou seja, aonde as pessoas podem encontrar a senhora, doutora. Bem, eu sou mastologista de formação, mas há mais de 23 anos que eu me dedico só à parte de imagem. Eu trabalho na Livre, Centro de Atenção à Mama, que fica na Avenida Epitácio Pessoa, no interior da Clínica Pro Mulher. Né? Então, a Livre é uma clínica voltada para o cuidado, sobretudo, da mama. Lá são realizados outros exames, de maneira geral, ultrassonografia, transvaginal, obstétrico, geral, mas o nosso padrão ouro mesmo, né, é a mamografia. A gente tem mamografia 3D, né, a mamografia digital, ultrassonografia, profissionais extremamente capacitados, uma equipe
calorosamente humana, que eu acho que cuidar da saúde das pessoas é uma responsabilidade que a gente deva encarar com essa, também com essa humanidade. A gente tem que ter humanização, né, no nosso atendimento. Então, estamos atendendo com todos os cuidados, não deixamos de atender. Temos também, dentro da clínica, alguns projetos que nós apoiamos, ajudamos muito a ONG Amigos do Peito, e temos a Cesta Solidária, que é um trabalho que a gente realiza exames com valores mais acessíveis para mulheres que não têm um plano de saúde. A qualidade permanece a mesma e a gente apenas facilita para que essa mulher tenha acesso a um exame de qualidade. Doutora Joana Marisa de Barros, muito obrigado pela presença da senhora. Eu sei que a senhora viria, né, no caso, para o segundo bloco, né, já explicado, e de forma muito gentil e principalmente de grande utilidade para o público, a senhora ficou aqui a meu lado aqui durante todo o programa. Estamos juntos. Estamos juntos. E assim, foi um momento maravilhoso. Eu queria até, Gil, eu coloquei aí, ou seja, na verdade, a produtora, a Verônica Amorim, nós selecionamos algumas fotos que são de mulheres alegres, né? Inclusive, creio que até sem máscara, né? É um sonho no momento, mas que vai se realizar. Tanto Deus assim, quiser. não é, doutor? Eu queria, se o Gil puder, eu acho que tinha o Gil, se eu não me engano, muitas fotos aí, se puder dividir, de mulheres aí alegres, sorrindo, né? Que a gente tem que encerrar o programa de hoje com essa visão, com esse momento, ou seja, com toda a alegria, mas sempre agradecendo de coração a toda a audiência. Eu estou lendo aqui que a doutora, né, Rossana Sá, ela diz aqui, Fábio, já pode marcar uma próxima oportunidade, lógico, eu vou olhar em toda a agenda, a gente tem uma agenda muito dinâmica para que todos tenham ideia. Todo o mês de março nós já temos os programas agendados, né? Inclusive já estamos divulgando aí nas redes sociais. Mas é lógico, no momento mais oportuno e, se Deus quiser, mais calmo e mais tranquilo, nós teremos a doutora Rossana Sá aqui na bancada que salva vidas. Portanto, eu queria agradecer a todos, desejar que todos fiquem com Deus e até a próxima edição ao vivo do programa Saúde Master,